Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à sessão solene de posse da diretora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, professora doutora Mirna Lúcia Gigante, para o quadriênio 2018-2022, em substituição ao professor doutor Antônio José de Almeida Meirelles. Para compor a mesa diretora desta solenidade, convidamos o professor doutor Marcelo Nobel, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas. Convidamos também o professor doutor Antônio José de Almeida Meirelles, diretor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, gestão 2014-2018. Professor doutor Flávio Luiz Schmidt, diretor associado da Faculdade de Engenharia de Alimentos, gestão 2014-2018. Professor Dr. Julian Martinez, diretor associado na gestão 2018-2022 da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Convidamos os componentes da mesa a tomarem seus lugares. Considerem-se extensão da mesa diretora desta sessão solene professora doutora Tereza Dibe Zambon Ativars, coordenadora geral da Unicamp, professor doutor Munir Salomão Scaff, pró-reitor de pesquisa da Unicamp. Nesse momento, com a palavra, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas e presidente desta sessão solene, professor doutor Marcelo Nobel. Bom dia. Tenho a honra de convidar para ocupar seu lugar à mesa a professora doutora Mirna Lúcia Gigante. Consideramos também como extensão da mesa diretora desta sessão solene professor Dr. José Tadeu Jorge, reitor da Unicamp, gestão 2013-2017. Professor Dr. Joaquim Murray Bustorff Silva, chefe de gabinete. Professora doutora Shirley Maria Reco Pimentel, chefe de gabinete adjunto. Professor Dr. Mariano Laplane, diretor executivo de Relações Internacionais. Professor Dr. Valdemiro Sgarbieri, professor emérito. Professor Dr. João Ernesto de Carvalho, diretor da FCF. Professor Dr. João Marcos Travassos Romano, diretor da FEEC. Professor Dr. Alberto Luiz Serpa, diretor da FEM. Professor Dr. Paulo Sérgio Fracalanza, diretor do IE. Professor Dr. André Martins Biancarelli, diretor associado do IE. Professor Dr. Pascoal José Giglio Pagliuso, diretor do IFGW. Professor Dr. Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho, diretor do IG. Professor Dr. Antônio Marsaioli Júnior, professor titular aposentado, vice-diretor em 2002-2006. Professor Dr. Carlos Alberto Gaspareto, professor aposentado, vice-diretor entre 1982 e 1986. Professora doutora Cristiane de Vasconcelos Afonso, responsável pela inovação e desenvolvimento. Professor doutor Humberto Salvador Afonso, presidente. Professora doutora Iracema de Oliveira Moraes, professora titular aposentada, diretora entre 1982 e 1986. Me desculpem, Humberto Salvador Afonso é presidente da Alibra.
professora doutora Regiane Lacatelli, gerente da Igredion, e professor doutor Salvador Massaguer Roig, professor titular aposentado, diretor de 1980 a 1984. Nós agradecemos ainda a presença de professores, funcionários e alunos da Faculdade de Engenharia de Alimentos, toda a comunidade Unicamp e demais convidados. As justificativas de ausência e envio de cumprimentos já foram transferidos aos membros da Faculdade de Engenharia de Alimentos pelo cerimonial do gabinete do reitor. Dando sequência a esta cerimônia, passamos a palavra ao diretor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, gestão 2014-2018, professor doutor Antônio José de Almeida Meireles, para seu pronunciamento. Magnífico reitor, professor Marcelo Nobel, excelentíssima coordenadora-geral da universidade, professora Tereza Tivars, caro pró-reitor de pesquisa, professor Munir Scaff, caros diretores de faculdades, institutos, núcleos e demais órgãos da Unicamp, caros representantes de outras instituições e empresas, demais autoridades presentes, queridos ex-diretores e ex-diretores associados da FEA, queridos professores, funcionários e alunos, gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos vocês nesta cerimônia que encerra o meu mandato e o de Flávio, e principalmente, já cumprimentando, uma cerimônia que celebra a posse da nova diretoria da FEA, composta pelos professores Mirna Lúcia Gigante e Julian Martinez. Eu gostaria de solicitar um pouco de paciência se exagerar no tempo do discurso, né? Mas esta cerimônia encerra para mim algumas coincidências que me levam a optar por falar um pouco a mais. Meu mandato termina hoje, mas na última segunda, 1º de outubro, completei o tempo requerido para me aposentar. Não tenho essa intenção, mas completar o tempo requerido me leva a refletir se ocuparei novamente uma tribuna como esta. Há outra coincidência que gera certa nostalgia, levando-me ao início de minha carreira. Há 4 anos recebi a diretoria da FEA das mãos do professor Vivaldo Silveira Júnior e a transfiro hoje para a professora Mirna Lúcia Gigante. Ambos foram meus alunos da primeira turma de Engenharia de Alimentos da Fundação Educacional de Barretos. E esta também foi a minha primeira experiência como professor universitário nos idos de 1983 e 1984. Participava, então, da implantação do curso de Engenharia de Alimentos em Barretos, projeto coordenado pelo professor José Tadeu Jorge, no qual também atuavam amigos de minha graduação na FEA, como o professor Celso Lopes. Tendo recebido de um ex-aluno e estar transferindo para outro esta diretoria, gostaria de fazer um breve relato das conquistas da FEA nestes 4 anos. Digo conquistas da FEA, não realização de sua diretoria. A virtude de nossa gestão, minha e de Flávio, não foi principalmente a de realizar obras ou ações, mas sim a de liberar energias de um conjunto grande de professores, funcionários e alunos, os quais deram vazão a várias das realizações desses 4 anos. Na graduação, vale destacar a primeira acreditação internacional de um curso de Engenharia de Alimentos no Brasil, concedido pela Academia Internacional de Ciência e Tecnologia de Alimentos, assim como a elaboração de um novo currículo do curso, a ser iniciado em 2020, com um número menor de horas em sala de aula, com mais horas de atividade extra-classe, com a utilização mais intensa de metodologias ativas de ensino e com maior integração dos diferentes conhecimentos envolvidos na formação do engenheiro de alimentos. Mantivemos, nesses 4 anos, a avaliação 5 estrelas no Guia do Estudante, como o melhor curso de graduação na área.
Por estas conquistas, agradeço aos nossos coordenadores de graduação, professores Celso, Priscila e Ana Silvia, a toda a equipe da Secretaria de Graduação, Leandro, Laís, Durva, Lourdes, Moser e Elemar, a toda a equipe do Laboratório de Ensino de Graduação, Carla, Adalto, Adriana, Ana Maria, Dirceu, Érica, Fernanda, Márcio, Marina, Michele, Nadir, Rodolfo e Silvia. E a todos os envolvidos, incluindo nossos grupos estudantis, como Café, AGPE, Atlética, Comestag e Semalim, e nossos ex-alunos, hoje empresários de sucesso ou com posição de destaque em empresas do setor, como os queridos Kenji, da Sun Foods, Humberto, da Libra, Daniel Gonzaga, da Natura. Todos de extrema importância para obtermos a acreditação internacional. Na pós-graduação, mantivemos nosso excelente desempenho, com 2 programas nível 7 e 2 nível 5, localizados aqui, nesta pequena quadra da FEA, em um total de cerca de 60 programas de pós-graduação existentes em todo o Brasil na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Realizamos ainda uma Escola São Paulo de Ciência Avançada, de enorme sucesso, sob o tema Engenharia Reversa no Processamento de Alimentos, com palestrantes de diversos países e com uma audiência metade nacional, metade estrangeira. O evento partiu das necessidades nutricionais do organismo humano, do impacto da microbiota sobre a biodisponibilidade de nutrientes, para então refletir sobre a produção de alimentos que possam não somente atender às carências nutricionais que afetam as populações mais pobres de nossa sociedade, mas também aquelas parcelas da população que padecem com a obesidade, com diabetes e com diversas outras doenças degenerativas. Enfim, para formular estratégias de produção de alimentos capazes de enfrentar os problemas que afetam a saúde humana. Por essa e outras realizações, agradeço aos nossos coordenadores de pós, professores Mário, Miriam e Rosiane, aos coordenadores de programas de pós e à secretaria de pós nas pessoas de Camila, Andréia e Cosme. Neste período, foi criada a Secretaria de Extensão e Pesquisa da faculdade. Mantivemos nosso bom desempenho no fornecimento de cursos de extensão e especialização, mesmo em tempos de crise econômica, e melhoramos em muito o suporte institucional à atividade de pesquisa, apoiando a elaboração de projetos, a prestação de contas, a realização de eventos e a elaboração de relatórios de atividades de docentes. Por essas realizações, agradeço ao coordenador de extensão e pesquisa, professor Marcelo, a Jéssica, a Joyce, Marquinhos, Daniel e ao GESTO, o grupo de extensão social da faculdade. No setor de manutenção, além de suporte aos laboratórios, departamentos e demais locais da FEA, várias obras foram realizadas, com as reformas das salas de aula da graduação e de todo este andar, incluindo as salas de aula da extensão e este salão nobre, onde realizamos essa cerimônia. Por estas realizações, gostaria de agradecer a toda a equipe da manutenção, Fábio, Nilson, Matias, Ivan, Dino, Jean, Galani, Petronílio e Leonel. Nossa área de informática ampliou enormemente o alcance de nossa rede sem fio, estabilizou o funcionamento da rede e o monitoramento em tempo real de todos os equipamentos de informática da FEA. Melhorou a manutenção desses equipamentos, implantou vários sistemas de gestão de processos e ampliou o acesso a equipamentos de videoconferência. Agradecemos a Sivaldo, Marçal, Davidson, Paulinho, Samuel, Hélio, Paulo, Mauro e Fernando por estas conquistas. O setor financeiro da FEA esteve por trás de todas essas realizações, mantendo a agilidade no encaminhamento de nossas compras e na viabilização de todos os processos de reforma e ampliação de nossa infraestrutura. Agradecemos a Zezé, Maria José, Oscar, Camila e Carlos Eduardo. E este suporte ao conjunto de atividades da unidade envolveu ainda os setores de expediente, recursos humanos, patrimônio, biblioteca e o laboratório de apoio central, pelo que agradecemos a Fernando, Jaime, Jair, Márcia, Bianca, Cláudia, Geraldo, João, José Carlos, Marcelo, aos professores Maria Tereza, Douglas, Marcelo e Clícia e a química Bianca. Neste período, instituímos a Comissão Especial sobre o uso de água e energia para evitar e reduzir desperdícios no uso de utilidades.
a Comissão Especial sobre o Tratamento de Resíduos para regularizar os descartes de resíduos laboratoriais e a Comissão de Segurança para regulamentar os procedimentos de segurança de nossos laboratórios e da unidade como um todo. Por suas atuações nessas comissões, importante contribuição na solução dos problemas associados aos tópicos acima, agradeço a Rosemar, Alessandra, Aline, Eduardo, Regiane, Cláudia, Patrícia, Zildene, Chico, Priscila, Rosana e aos professores Ana Paula e Juliano. A última conquista que gostaria de mencionar é o estreitamento de nossas relações com o mundo industrial. De fato, além da constante colaboração de nossos ex-alunos que atuam no mundo industrial já mencionada, realizamos diversos workshops com empresas e tivemos a continuidade de licenciamentos de tecnologias que, por exemplo, viabilizaram a reforma de todo este andar da FEA e particularmente deste auditório. Como consta em nossa placa de agradecimento aos nossos pesquisadores e inventores logo na entrada deste salão. Este conjunto de conquistas, das quais me sinto sócio, mas que foram obras coletivas, eu gostaria ainda de compartilhar com o diretor associado, professor Flávio Schmidt, e com o assistente técnico, Marcos Sampaio. Agradecendo a eles não só por todo o suporte e apoio, mas principalmente pela amizade que construímos nesses anos. Para concluir a etapa de realizações e agradecimentos, eu peço desculpas por quebrar um pouquinho o protocolo. Eu gostaria de saber se a Cícera está por aqui. Então, eu gostaria de chamá-la para vir até aqui e gostaria de chamar o professor Flávio Schmidt para entregar uma pequena lembrança dessa diretoria à nossa querida Cícera, simbolizando na pessoa dela o nosso muito obrigado a toda a comunidade da FEA, e especialmente o nosso carinho e nosso imenso agradecimento a ela por todos esses anos de dedicação à nossa faculdade. Para finalizar o meu discurso, gostaria de fazer uma breve reflexão sobre nossa universidade. Considero que a grande conquista da Unicamp nesses últimos 4 anos foi a nossa nova política de inclusão no ensino de graduação. Minha opinião se fundamenta em 2 aspectos. O primeiro é que esta política foi o resultado não só do conflito, mas particularmente da convergência de ação de 3 atores principais que a conduziram a um grande êxito. Em primeiro lugar, do movimento estudantil pró-inclusão e pró-cotas, o qual provocou um período de forte tensão interna em nossa universidade, mas que, por esta via, de forma categórica, expressou o desejo de uma universidade mais aberta aos diferentes setores de nossa sociedade. Em segundo lugar, da reitoria do professor José Tadeu Jorge, a qual não só resistiu a qualquer solução não democrática do conflito, como manteve um permanente espírito de diálogo e criou o espaço institucional para que se iniciasse a formulação da nova política. Por fim, da reitoria do professor Marcelo Nobel, a qual assumiu de forma plena a responsabilidade de elaborar uma proposta de inclusão não só muito boa e coerente, mas também capaz de contar com o apoio da maioria de nossa comunidade, algo que se refletiu em sua expressiva vitória no Conselho Universitário. Em um momento da história de nosso país, em que os diferentes pontos de vista não se mostram capazes de buscar mediações, no qual, ao invés de pontes, construímos muros, nossa universidade deu um excelente exemplo da capacidade que o diálogo democrático tem de construir avanços a despeito de tudo que nos divide.
e sua capacidade de reafirmar aquilo que nos une: uma universidade de qualidade, que seja pública, gratuita e cada vez mais inclusiva. Retomo aqui palavras que empreguei em meu discurso de posse, 4 anos atrás. Acredito na força das ideias e em sua capacidade transformadora. Foi esta capacidade transformadora que nos levou a uma proposta de inclusão muito positiva para o futuro da Unicamp. Mas ao darmos este passo, estávamos, em minha opinião, reafirmando algo de impacto ainda maior no destino de nosso país. Se há algo que sempre caracterizou a história da Unicamp, foi nossa capacidade de falar para o país. No início da década de 80, resistimos à intervenção do governador do Estado e afirmamos a democracia na universidade. No final da mesma década, resistimos às restrições orçamentárias e conquistamos a autonomia na gestão de nossos recursos. Da mesma forma, a FEA e várias unidades da Unicamp participaram ativamente na elaboração de políticas públicas, nas áreas de alimentação e de bioenergia ainda na década de 70, do Comunidade Solidária nos anos 90, do Fome Zero e do Bolsa Família na década passada. Por isso, considero que, ao aprovar nossa política de inclusão, estávamos também afirmando algo mais fundamental para nosso país. Sem incorporar ao mercado e aos direitos da civilização moderna os vários setores excluídos da população, o Brasil simplesmente não tem futuro. E sem conhecimento, ciência e tecnologia de qualidade, como os que aqui produzimos, conhecimento, ciência e tecnologia de qualidades produzido nesta universidade, não teremos autonomia e independência para construir este futuro. Em um momento potencialmente muito difícil para a nossa universidade e para todo o setor público brasileiro, manter aceso o espírito que permitiu superarmos nossas divergências nas políticas de inclusão e afirmar nosso compromisso coletivo com uma universidade de qualidade, pública, gratuita e inclusiva, parece ser esta a forma de enfrentarmos os desafios e potenciais perigos que nos aguardam. Por fim, com a convicção de que a FEA continuará aprimorando este caminho de êxitos, formando graduandos e pós-graduandos de forma cada vez melhor, produzindo ciência e tecnologia com impacto e importância crescentes para o nosso país, e mantendo um permanente espírito democrático de diálogo com nossa comunidade, é que eu e Flávio desejamos aos novos diretores, professores Mirna e Julian, 4 anos de uma ótima gestão. Contem com meu apoio e o de Flávio. Peço desculpas pelo longo discurso. Muito obrigado a todos pela oportunidade de expressar minhas opiniões e de agradecer o apoio à gestão que se encerra. Obrigado. Também registramos a presença do professor Dr. Edson Thomas, diretor da FEC, professor Dr. Paulo César Montanher, chefe de gabinete de gestão 2013 e 2017. Nesse momento será feita a leitura do termo de compromisso e posse pelo coordenador da Diretoria-Geral de Recursos Humanos da Unicamp, senhor Gilmar Dias Silva. Bom dia a todos. Termo de compromisso e posse que presta a professora doutora Mirna Lúcia Gigante para exercer a função de diretor de unidade universitária da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas. Aos 8 dias do mês de outubro do ano de 2018, compareceu à sede da Universidade Estadual de Campinas, na cidade universitária Zeferino Vaz, em Barão Geraldo, Campinas, a professora doutora Mirna Lúcia Gigante, que por portaria do Coordenador de Recursos Humanos, de 24 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado, seção 2, de 26 de setembro de 2018, foi designada pelo magnífico reitor para exercer a função de diretor de unidade universitária
da Faculdade de Engenharia de Alimentos desta universidade, a partir de 6 de outubro de 2018, e que, ao firmar o presente termo nesta solenidade, promete desempenhar bem e fielmente a referida função. E para constar, eu, Gilmar Dias da Silva, coordenador da Diretoria-Geral de Recursos Humanos, lavrei o presente termo de compromisso e posse, que vai assinado pelo magnífico reitor, professor Dr. Marcelo Nobel, pela interessada e por mim. Cidade Universitária, 8 de outubro de 2018. Com a palavra, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor Dr. Marcelo Nobel. No uso de atribuições legais que me foram conferidas, declaro então empossada no cargo de diretora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, a professora doutora Mirna Lúcia Gigante, para o quadriênio 2018 a 2022. Parabéns. Convidamos para o seu primeiro pronunciamento, como diretora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, professora doutora Mirna Lúcia Gigante. Magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor Dr. Marcelo Nobel. Excelentíssima coordenadora geral da Universidade, professora doutora Maria Tereza Avartes. Prezado diretor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, professor doutor Antônio José de Almeida Meirelles. Prezado diretor associado da Faculdade de Engenharia de Alimentos, professor doutor Flávio Schmidt. Prezados pró-reitores, colegas, diretores e demais autoridades presentes. Caros colegas da FEA, professores e funcionários, caros alunos, meus amigos, minhas amigas, minha família, bom dia. Obrigado pela presença de todos. Minhas primeiras palavras neste momento não poderiam ser outras que não de agradecimento. Agradeço inicialmente ao professor Julian por ter aceito ser meu parceiro nesta ousada empreitada. Quando o convidei, Julian, considerava que tínhamos afinidade em funções das atividades que havíamos desenvolvido juntos nos últimos anos. Mas ao final do processo que hoje nos coloca aqui, não posso deixar de registrar minha admiração por você e a satisfação de termos dividido este processo. Tenho certeza que juntos encontraremos o equilíbrio necessário para enfrentarmos os desafios naturais da administração. Juntos agradecemos também a toda a comunidade da FEA por terem nos escolhido para esta honrosa tarefa de dirigir, pelos próximos 4 anos, a primeira Faculdade de Engenharia de Alimentos do Brasil, que contribui de forma significativa para a destacada posição da Unicamp no cenário nacional e internacional. Atualmente, a Unicamp ocupa a 33ª posição no ranking das melhores universidades do mundo emergente e que é composto por 378 universidades de 42 países. Tenham a certeza que honraremos esse voto de confiança e encararemos o desafio com humildade, seriedade e respeito às necessidades da comunidade. Vivemos momentos difíceis e incertos no país e na universidade. Em 5 de outubro de 1988, em Brasília, no seu discurso de promulgação da Constituição Cidadã, o então deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, falou, abre aspas, num país de 30.400.000 de analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir,
A cidadania começa com o alfabeto. Fecha aspas. Não resta nenhuma dúvida que é pela educação que se transforma uma nação. E o mundo está cheio de exemplos neste sentido. Neste momento em que a importância da universidade pública está sendo questionada e que o corte brutal de investimentos em ciência pode nos conduzir tragicamente ao atraso e à dependência, temos que resistir. Temos que resistir porque temos responsabilidade em zelar pela universidade pública, gratuita, inclusiva e de excelência. Na nossa gestão, não queremos simplesmente assumir uma visão otimista ou pessimista em relação ao futuro da FEA e da universidade. Queremos buscar, através do diálogo, a participação e o comprometimento de toda a comunidade com o futuro da FEA e da Unicamp. Acreditamos que entre o caos que alguns apregoam e o ideal com o qual outros sonham, existe o real. O real somos nós, docentes, funcionários e gestores competentes e comprometidos com a instituição. Alunos de graduação e pós-graduação, capazes, interessados, produtivos e engajados em entidades estudantis, organizadas e responsáveis. Essa é a nossa potência. Não podemos nunca perder isso de vista. Todos nós conhecemos a excelência da FEA, no ensino, na pesquisa e na extensão. Formamos engenheiros de alimentos, mestres e doutores, que trabalham nas mais diferentes áreas no Brasil e no exterior. Mantemos 4 programas de pós-graduação, 2 de excelência nacional, com conceito 5 na avaliação CAPES, e 2 de excelência internacional, com conceito 7 na mesma avaliação. Abrigamos ainda o jovem e promissor programa de pós-graduação em bioenergia, que é compartilhado com outras 2 universidades estaduais, USP e Unesp. Inovamos, inventamos, patenteamos, licenciamos patentes e trazemos royalties para a universidade e para a faculdade. Mas temos a certeza que podemos muito mais. Na construção do nosso plano de gestão, ouvimos a mesma demanda de todas as categorias, a necessidade de maior integração entre a comunidade da FEA. Acreditamos que, a despeito das nossas excelências individuais, que são muitas, é ainda um desafio para a comunidade da FEA trabalhar em equipe. Este é o nosso comprometimento para os próximos 4 anos. Comprometemos-nos com uma gestão ética, transparente, participativa e democrática que gere a confiança necessária para o desenvolvimento do trabalho em equipe. Nos comprometemos a identificar os problemas juntos com a comunidade e a construir soluções coletivamente. Nós somos capazes. Foi assim que nós reconstruímos o recém-aprovado currículo de graduação, muito mais comprometido com a formação de um engenheiro de alimento ético, inovador, empreendedor e socialmente responsável. Queremos contar com a ajuda da Pró-Reitoria de Graduação e do Espaço de Apoio ao Ensino de Aprendizagem para superarmos o desafio de implantá-lo com sucesso a partir de 2020. Inspirado pelo sucesso da integração do currículo de graduação, temos como meta promover a integração científica dos programas de pós-graduação, de forma a torná-los mais competitivos para a captação de recursos em agências de fomento nacionais e internacionais e no setor privado. Temos também como meta aproximar a FEA da sociedade em geral e da indústria de alimentos em particular. Hoje de manhã, lançamos a página oficial da FEA de Facebook, que vai estar, estamos convidando todos a participarem desta página. Apresentamos os nossos planos de gestão, sugestões de ações para vencermos esses desafios e adicionamos aqui que toda colaboração é bem-vinda para superarmos os desafios e alcançarmos essas metas. Se os tempos são difíceis e os recursos são escassos, podemos reorganizar nossos processos de trabalho, eleger prioridades, repensar a forma de fazer, valorizar o que conseguimos executar e aceitar que temos limitações. Esta é uma forma de resistência que fortalece a luta pela valorização da universidade pública, que contempla reivindicações constantes de respeito aos direitos dos servidores e alunos e de condições de trabalho adequadas.
Não é possível assumir a diretoria da FEA sem olhar para trás, para o caminho que trilhei e para as escolhas que fiz. A história é longa, mas vou poupá-los. Posso resumi-la dizendo a vocês que sou apaixonada pelo meu trabalho e pela universidade, que é para mim um motivo de alegria e orgulho, satisfação, ter sido escolhida para dirigir e representar a FEA na gestão 2018-2022. Agradeço a todos os meus professores pelos ensinamentos de uma vida inteira que me dão hoje a confiança de estar nessa honrosa posição. Agradeço a todos os diretores e diretores associados pelo trabalho sério que conduziu a FEA à posição de destaque que ela ocupa hoje. Peço licença a vocês para homenagear todos os meus professores e todos os diretores da FEA através do professor Salvador, que foi meu grande mestre e também diretor desta casa. Sua visão ampla das ciências em geral, seu profundo conhecimento como cientista na área de alimentos, sua paixão pela docência, associada à retidão de caráter e ética profissional e pessoal, certamente alicerçaram a construção da minha carreira de docente, de pesquisadora e agora de gestora. Obrigada. Para finalizar, agradeço minha família, em especial meus pais, Devair e Ivone Gigante. Ele não fisicamente conosco há muito tempo, ela dividindo esse momento especial com a gente. Em casa sempre ouvimos que as crianças aprendem com o exemplo. Acredito nisso. Sou grata e tenho orgulho dos exemplos que tive. Foram eles que me deram a base sólida, as raízes profundas e também as asas. Posso voar, pois tenho certeza de ter onde pousar. Obrigada. Com a palavra, magnífico reitor da Unicamp, professor Dr. Marcelo Nobel. Bom dia. Queria cumprimentar a mesa, todos os presentes aqui nessa cerimônia, que é sempre importante e emotiva também. Acho que a professora Mirna já mostrou aí, e acho que resumiu nesse final o que a gente aqui representa, realmente a importância da educação, dos grandes mestres, do exemplo, e que a gente aqui na universidade quer trazer e perpetuar esse exemplo tão importante, e que a gente consiga, como já foi dito, nesses momentos de incerteza, trabalhar no sentido de contribuir para um país, para uma sociedade melhor. Então, acho que esse é sempre esses momentos de celebração, de um pouco formais aqui, de transmissão do cargo, são importantes para relembrar essas questões, que a gente, às vezes, no dia a dia, não para pensar. Naturalmente, aqui eu também vou pedir desculpas ao contrário. Já além de ser o último discurso, eu estou um pouquinho apressado, que às 14h eu vou viajar, vou para a China. Então, tem um longo dia pela frente. Aliás, longos 2 dias pela frente. Então, ao contrário do Tom Zé, vou fazer um discurso breve, mas naturalmente precisamos e aqui devemos agradecer todo o empenho, dedicação do diretor associado, o professor Tom Zé, o professor Flávio. Naturalmente, em nome da nossa administração, e tenho certeza aqui, em nome da administração do professor Tadeu, que está aqui presente, certamente os dois, tanto o Flávio quanto o Tom Zé, sempre dispostos a ajudar, colaborar, trabalhar em prol, principalmente, da Unicamp e, naturalmente, da FEA. Então,
agradecemos por todo o esforço, a dedicação. Parabenizar também, tive dando uma olhada no novo currículo, realmente o desafio de implementação vai ser grande, mas é realmente uma discussão fundamental que está ocorrendo aqui em diversas outras áreas da engenharia, né, buscando diminuir um pouco a presença em sala de aula, utilizar novas tecnologias na educação, uma série de novidades interessantes aí. Com o Flávio eu já conhecia há algum tempo, que ele foi coordenador de graduação na época que eu fui pró-reitor. O Tom Zé conheço há menos tempo, mas também sempre com uma visão muito clara da universidade, uma posição firme. A gente teve alguns embates, mas sempre com respeito, né, com respeito mútuo, e isso que é importante aqui. A gente pode, muitas vezes, discordar de maneiras de pensar ou de prioridades, maneiras de ver alguma questão, mas sempre pensando que o primeiro lugar, todos nós estamos pensando na universidade, né, em primeiro lugar, e a diversidade, a maneiras de pensar diferentes são realmente a nossa força fundamental. E é um pouco essa preocupação que tanto ele quanto eu trazemos neste momento aqui, já embalados aqui pela ressaca, né, do dia de ontem, né, que todos nós provavelmente tivemos aí durante a noite. Ninguém comentou aqui ainda, mas acho que todos aqui acompanharam de perto a preocupação que temos, né? E aqui eu estava pensando, viu, Mirna, desculpa a brincadeira, mas com o teu sobrenome vem a calhar aqui, vai ser um desafio gigante, né, de realmente esses momentos para a universidade. Então, acho que a força aí do sobrenome virá com muita força para nos ajudar, porque é completamente incerto o que virá. Não só, aqui não estou nem falando no plano federal, ainda o nosso dia a dia aqui no plano estadual, né? Estava olhando aí a composição, só para mencionar, da LESP, né, da Assembleia Legislativa, é uma incógnita. Só isso que eu posso dizer até neste momento. Então, o que virá pela frente, né? Vocês sabem que até hoje a LDO está travada, não foi aprovada por brigas ali da sucessão. As composições de força mudaram significativamente ali dentro e para o futuro. Então, ninguém sabe o que nos espera, nem no plano federal, nem no plano estadual, nem na Assembleia. Então, serão momentos, de fato, bastante cuidadosos, principalmente para a universidade pública e principalmente aqui nas nossas 3 universidades do estado de São Paulo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver e acompanhar. A semana passada teve uma entrevista bastante preocupante do reitor da Unesp, que é onde a situação está bastante crítica, né, sugerindo até fechamento de campos, de cursos. A situação que, na minha opinião, é justamente o que trará ali mais preocupação, digamos assim, para as universidades públicas, referentes à sua sobrevivência, à sua autonomia, à sua luta para continuar fazendo bem o trabalho que a gente faz. Então, eu aproveito que eu já faço esse discurso depois da Mirna ter assinado, já está, né, para ela não ter nenhum risco, né, mas realmente o nosso desafio é muito, muito grande. Também aproveito então desejar uma excelente gestão à Mirna e ao Julian. Aqui também um detalhe importante, já ouvi fake news aí dizendo que tem um certo complô aqui, né? Tem um grupo de argentinos e bugrinos, né, que estão dominando a Unicamp. Eu faço parte desse grupo. Professor Mariano, agora descobri que o Julian também. Então, devo dizer, neste tempo complicado, que é fake news, né? Não tem nada de real nisso daí. Conheci o Julian agora, então
desejar também uma excelente gestão. Podem aqui contar com a administração, com a reitoria, em tudo que precisarem, e certamente estaremos à disposição para colaborar, não só com a universidade como um todo, principalmente com esta que é uma das principais unidades da universidade e na área em que atua, como já foi dito, né, pioneira, e realmente que leva à frente todas as ações relacionadas à área de engenharia de alimentos. Então, queria mais uma vez agradecer, parabenizar a FEA por todas essas conquistas relatadas aqui pelo Tom Zé e que certamente serão muito mais a partir de agora e cada dia. Muito obrigado. Encerrada esta sessão solene e em nome da Faculdade de Engenharia de Alimentos, agradecemos as autoridades que compuseram a mesa diretora, bem como as demais autoridades presentes, senhores docentes, funcionários, alunos e demais convidados. A seguir, os diretores empossados receberão os cumprimentos no Departamento de Nutrição da FEA. Tenham todos um bom dia.